E hoje eu vou dar dicas para quem quer alugar apartamento. Eu vou falar sobre algumas coisas que você pode analisar na hora da visita, o que você tem que olhar no seu contrato e outras coisas. Se você não quiser ver o vídeo inteiro, tem todos os tópicos na descrição. É só clicar que você vai ser direcionado para o tópico que eu tô falando, beleza? Fala galera, beleza? Meu nome é Jéssica e esse é o Parte USP. Aqui a gente fala muito sobre São Paulo e também dá dicas para quem tá indo morar sozinho. A primeira coisa que eu vou falar vai ser dos sites para você encontrar apartamento, né? Então tem, digamos que, alguns sites principais que foram os que eu mais usei para buscar as coisas. O primeiro foi o Zap Imóveis, tem também o Viva Real, ele foi comprado pelo Zap, então é meio que a mesma coisa. Tem o Quinto Andar e tem a OLX. Onde eu encontrei meu apartamento? No Viva Real. Mas eu olhei bastante, eu vi vários apartamentos quando eu estava, né, nesse processo. E eu também vi muitos do Quinto Andar. E eu, sendo muito sincera, eu não curti muito. Eu acho que os apartamentos do Quinto Andar, eles têm, né, a facilidade. Para quem não conhece o Quinto Andar, é uma imobiliária nova, né, mais com essa pegada digital, que eles não pedem nenhum tipo de garantia para você começar a alugar o apartamento. Eles não pedem fiador, nem seguro-fiança, nem nada. É tudo feito pela plataforma deles. Só que, para compensar, o preço dos apartamentos costuma ser mais alto. Óbvio que você encontra também, eu recomendo que você procure em todos os sites, porque você vai ter mais opções, enfim, você pode acabar encontrando. Mas, em sua maioria, o que eu vi no Quinto Andar foram apartamentos mais caros do que nos outros lugares, beleza? Tem também a OLX, mas eu sinceramente não encontrei muita coisa legal lá, então acho que até dá pra achar, mas tem que dar uma garimpada melhor. A segunda coisa que eu vou falar, quem já viu o vídeo aqui do canal já deve estar cansado de ouvir, que é: não fechem nada sem ver pessoalmente. Não fechem nada sem ver pessoalmente. Cara, você tem que ver como é que tá o estado do apartamento. Vou falar mais daqui a pouco no vídeo sobre o que você tem que olhar na visita. Então, não fecha nada pessoalmente, você não vai conseguir ter certeza do estado do apartamento. Você não vai conseguir saber como é que é a vibe da região, você não vai conseguir saber nada. Então, não faça isso, tá? Outra coisa, vê os vídeos que tem aqui no canal. Aqui no canal tem vídeos sobre todas as regiões de São Paulo. Então dá uma olhada em todos os vídeos, você já vai conseguir entender um pouco melhor sobre qual é a vibe de cada coisa e vai conseguir te situar, porque São Paulo é gigante para quem é de fora, então conseguir entender como é que isso funciona é um pouco mais difícil. Agora, o que você vai olhar quando você estiver indo visitar os apartamentos, né? A primeira parte que você tem que olhar é a parte de fora. O que tem próximo do seu apartamento? Se você tem filho, tem escola perto? Qual é a proximidade dos meios de transporte públicos, no metrô, de onde pega ônibus? Isso tudo são coisas que contam para você entender ali se aquele ambiente é para você. O que tem ali perto? Tem mercado perto? Tem padaria perto? Essas coisas são importantes, porque você vai precisar ir no mercado com uma certa recorrência. Então, ou você pode comprar online, também tem essa opção aqui em São Paulo, mas é sempre bom ter um lugar próximo, né? Entender a proximidade desse tipo de loja, porque ajuda quando você precisa de alguma coisa com urgência, enfim. Então, analise esses pontos, beleza? Ah, mais uma coisa importante, quase que eu esqueço. Vê se tem estacionamento perto, porque aqui em São Paulo é muito comum, a galera anda muito de carro, todo mundo anda de carro. Então, quando alguém vem me visitar, a pessoa vem de carro e precisa de um lugar para estacionar. Então, é legal você também ter isso em mente. Não que você precise morar na frente de um estacionamento, não, mas tipo, só entende isso quando você estiver, né, analisando a região. Acho que são pontos importantes. Agora chegou na parte de dentro do apartamento, coisas importantes que você precisa fazer. Testar todas as luzes, testar a descarga, testar as torneiras, abrir a porta dos armários, abrir todos os armários de preferência. Aqui em casa, por exemplo, o armário da cozinha tem uma das portas que não funciona, tipo, a gente não consegue abrir porque senão ela cai. Não que o fato da porta não funcionar fosse me fazer desistir do apartamento, mas pelo menos eu poderia ter falado com a proprietária se a gente conseguir arrumar e etc. Outra coisa importante também é ver o chuveiro, né? Se o chuveiro tá funcionando, se ele é elétrico, se ele é a gás. Tipo, na minha casa lá do Rio tinha aquecedor no momento da visita, né? Só que eu não testei. Quando a gente mudou e foi tomar o primeiro banho, viu que não funcionava o aquecedor. Daí a gente teve que pedir com a proprietária para ver se a gente podia colocar um aquecedor novo descontado o aluguel. Então é sempre bom ver isso antes, porque aí evita de você ter que tomar banho frio sem você querer. E é importante também você testar todas as torneiras, testar a descarga, para ver se está tudo funcionando direitinho, se não tem nenhum problema de vazamento. Olha também o cano para ver como é, porque se você tiver num apartamento muito velho, as chances de dar problema em alguma dessas coisas, tipo cano,
é muito alta. Na minha casa, lá na Tijuca, quando eu morava no Rio, cara, minha casa era muito velha. E aí deu problema na parada no cano do banheiro, e aí molhou o armário inteiro, e a gente teve que resolver. Outro ponto importante é tentar ver se não tem cupim, né? Porque tem muito apartamento velho que costuma ter. Eu acho que aqui em São Paulo é mais comum do que no Rio, porque como eu falei, lá na minha casa do Rio era uma casa bem velha, e eu nunca tive cupim. Aqui no meu apartamento já teve cupim, eu comprei o remédio, passei e resolveu. Mas é sempre bom você ver para você também estar preparado para isso. Outro ponto bem importante é ver se tem rede de proteção, né? Se você tiver interesse de ter rede. E se não tivesse, você pode colocar. Também é legal entender como que são as regras do prédio, né? Se você gostar do apartamento, ficar interessada nele, vale você entender já que dia que pode mudar, como é que funciona todas essas coisas, quando que pode fazer barulho para você se organizar e se planejar para fazer a mudança, beleza? Mais uma coisa que é importante de você considerar na hora que você estiver escolhendo o apartamento é a questão do barulho, né? Eu botei essa pergunta lá no Instagram, o que a galera achava que não podia faltar nesse vídeo, e algumas pessoas comentaram sobre esse ponto, sobre barulho e sobre claridade. Bom, sobre barulho, o que eu tenho para dizer? Eu acredito que o melhor cenário seja você morar de fundos ou você morar em um lugar que não seja tão movimentado. Por exemplo, aqui onde eu moro, na minha rua quase não passa carro, porém na rua do lado e na rua de trás passa bastante carro e isso faz com que seja bem barulhento, mesmo eu morando no andar bem alto. Eu acredito que a questão do andar não influencia tanto na questão do barulho, porque lá no Rio eu também morava no andar alto e era muito barulhento a minha casa. Porém, quando eu morava, teve uma época que eu morei no quarto andar e eu morava de fundos e aí não tinha nenhum barulho. Então, morar de fundos é o melhor cenário para quem não quer barulho. O ponto da claridade também é uma coisa legal de observar. Tenta olhar se tem janela, como que é o tamanho da janela, se tem sol, porque é uma coisa que faz falta. Aqui, por exemplo, na minha casa não tem uma janela muito grande na sala e não é muito bem iluminada. E a gente sente muita falta, ainda mais agora que a gente está de home office, enfim, o tempo inteiro em casa, a gente sente bastante falta disso. E mais um ponto, né? Tem algumas regiões aqui de São Paulo que são bem próximas do aeroporto. Então, se você for morar, tipo, Campo Belo, Jardim Aeroporto, tem que dar uma olhada e entender se você quer conviver com barulho de avião o tempo todo, porque realmente tem bastante avião. Inclusive, às vezes é até mais barato morar ali próximo do aeroporto por conta disso. Outro ponto que o pessoal do Instagram me perguntou foi se era possível encontrar apartamento por um preço justo em boas localidades. Eu acredito que sim. É óbvio que você tem que considerar que quanto mais perto do metrô e perto dos pontos principais, você vai estar pagando mais caro. Então, se você vai estar morando ali, por exemplo, apartamento na Avenida Paulista, apartamento de um quarto custa R$ 3.000. Por quê? Porque é num lugar super movimentado. Então, dá pra encontrar sim. Eu iria procurar assim, lugares um pouco mais distantes do metrô, tipo 15 minutos do metrô, que é uma distância tranquila de você andar todo dia, você consegue um preço mais legal. Beleza, já escolheu o apartamento, agora é hora de entender como é que funciona na hora de mudar de fato, né? Primeiro que tem normalmente 3 tipos de garantia que as imobiliárias pedem, né? Exceto o quinto andar, que eu já falei que não pede nenhuma garantia, mas que os preços dos apartamentos costumam ser mais altos. O primeiro tipo de garantia é fiador. No caso aqui de São Paulo, eles pedem que você tenha um fiador com um imóvel na cidade ou no estado, eu não tenho certeza, de São Paulo. Então fica um pouco mais difícil para você que, assim como eu, não é daqui e não conhece ninguém que tem um imóvel aqui para poder ser o seu fiador. Então, as outras duas opções são depósito ou seguro-fiança. Bom, depósito simplesmente é você pagar um valor que normalmente é 3 vezes o valor do aluguel. Então, você precisa, se você for optar por fazer depósito, você precisa ter uma grana aí reservada para poder depositar. E é um depósito calção, né? Quando acaba o seu contrato no aluguel, você recebe o dinheiro de volta. Então, ao meu ver, essa é uma das melhores opções para quem não tem fiador. A outra opção é o seguro-fiança. E para o seguro-fiança eu vou chamar um amigo meu que é corretor e que vai explicar um pouquinho melhor como é que funciona. Fala galera, tudo bem? Meu nome é JP Tristão, eu sou corretor de seguros, já atuo há 5 anos no mercado, sou um dos sócios da Tristão Corretora de Seguros, que já existe aí há uns 30 anos. Seguro fiança locatícia eu recomendo para quem ganha bem. Por quê? Para você dar entrada no seguro fiança locatícia, eles vão avaliar principalmente seu CPF. Seu CPF não serve,
só para você ter um registro. E através daquela numeração tem todo o histórico. Eles vão saber se você tem os seus pagamentos, suas contas, seus tributos em dia, se você está com um nomezinho sujo no Serasa, se você demora a pagar um tipo de conta. Então a precificação também leva em consideração seu CPF e principalmente seu contra-cheque. Então se você ganha, por exemplo, 4 mil e está se aventurando num apartamento onde o aluguel é 2 mil, por mais que você tenha um companheiro, uma companheira, enfim, alguém para dividir o imóvel, se você está alugando uma casa, um apartamento para alugar os outros quartos, vai continuar sendo um processo muito difícil, porque ao pegar o seu contra-cheque, eles vão ver que você vai ficar com 50% do seu salário comprometido, tá? Isso eu estou dizendo um contra-cheque levando em consideração o valor líquido, não o valor bruto, porque bruto é aquilo, né? É bruto. Então tem que lapidar para saber quanto de fato vai ser o faz-me rir no final da história. Então, se você ganha bem e tem o seu CPF ok, e não tem fiador, e está com os investimentos aí tudo retido, não tem como você resgatar para poder dar como o calção, ou se for até uma exigência do proprietário da imobiliária, olha, você só vai alugar apartamento aqui com a gente se você apresentar um seguro de fiança locatícia da Porto Seguro. Sim, tem imobiliária que ainda exige a seguradora. Eu acabo recomendando esse tipo de seguro quando é uma exigência da imobiliária, não tem como fugir disso, ou quando você realmente não tem ninguém, não se capitalizou, você não tem um fiador, mas, cara, ganha bem pra caramba. Então, é isso, faz por merecer. Acho que deu para entender por que o seguro fiança não é uma opção tão legal, né? Então, eu preferi optar pelo depósito. Óbvio, eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas essas são as opções que tem. Vale você colocar na ponta do lápis, se é mais barato você pagar o seguro fiança, né? Que eu não sei exatamente quanto que custa, ou se vale a pena você alugar pelo quinto andar, que tem um valor mais alto, mas não tem essa necessidade do seguro fiança. Vale fazer essa conta e entender antes de tomar a decisão, beleza? Agora aqui, você já escolheu seu apartamento, já visitou, viu que tá tudo certinho, é hora de começar a pensar no contrato. E para falar um pouco mais do contrato, eu vou chamar a Lorena, que é minha namorada e advogada, que cuidou de todo esse processo quando a gente estava se mudando para cá, e ela vai explicar um pouco algumas coisas que são interessantes para você analisar no seu contrato e fazer antes de firmar de fato a sua parceria. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lorena e a Jéssica pediu para eu vir aqui hoje compartilhar com vocês algumas dicas, algumas coisas que eu acho que vocês poderiam prestar atenção antes de assinar o contrato de aluguel, seja para vir morar aqui em São Paulo, seja para ir morar em qualquer outro lugar. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês, que é uma dica básica, mas que eu resolvi dar porque eu sei que muita gente não segue, que é ler o contrato. Além de ler o contrato, você precisa de fato entender o que está escrito no contrato, as cláusulas, as condições que estão naquele contrato. Porque ao final do dia, caso você more no imóvel por 1 ano, por 3 anos, tudo que possa acontecer naquela relação sua entre você e o locador tem que estar previsto no contrato e você tem que seguir tudo certinho para não ter nenhum problema no futuro. Então, se você não entender qualquer coisa que esteja escrita no contrato, peça ajuda para algum amigo que você saiba que tenha mais familiaridade com esse tipo de linguagem, ou caso você possa contratar um advogado, ou até mesmo para locador ou para imobiliária que esteja intermediando a relação. Você pode falar, simplesmente não entendi, você pode me explicar, porque ao final do dia, justamente, você precisa entender tudo. Uma das cláusulas que naturalmente você vai ter que olhar no contrato é a cláusula do valor do aluguel. Você vai ter que ver se o valor que está no aluguel foi o valor que você negociou pro apartamento, o valor mensal. E é importante você também dar uma olhada na cláusula de reajuste, principalmente se o seu contrato for superior a 12 meses, ou seja, você vai ficar no imóvel por mais de 1 ano, você tem que entender quais são os índices de reajuste, ou seja, como vai ser aumentado o valor desse aluguel ao longo desses anos. E aí, muito atrelado ao valor do aluguel é a forma de pagamento. A forma de pagamento é importante justamente porque não pode estar no contrato que você vai pagar o aluguel por boleto ou por depósito, e eventualmente o locador imobiliário pedir para você transferir de outra forma. Tenham muito cuidado com isso. Sempre exija que você vai pagar de acordo com o que foi disposto no contrato. E em todo caso, se eles tiverem que mudar essa forma de pagamento, você pede para que esse contrato seja alterado e seja assinado de novo. Isso porque, óbvio, para a gente não correr o risco de você pagar certinho e eventualmente a pessoa falar que nunca recebeu aquele valor. E outra coisa que também é bem básica é você olhar se no contrato o imóvel que você está alugando foi descrito direitinho, principalmente o endereço, às vezes quantos quartos tem, ou uma descrição bem geral, mas é importante que esteja para você identificar
qual é ali o objeto do contrato. Uma outra cláusula são as cláusulas de multa, que com certeza vão ter no seu contrato. A lei que regula essa relação, a lei do inquilinato, ela não prevê exatamente os valores das multas, então eles podem variar. Mas, normalmente, você vai ter uma multa caso você atrase o valor do aluguel e uma multa caso você descumpra qualquer outra cláusula desse contrato. O que eu diria que é mais importante da multa, além de você querer negociar eventualmente o percentual, né, é você entender quais possíveis atitudes podem levar, da sua parte, podem levar você a incorrer naquela multa, justamente para você evitar cometer aquilo e não se deparar com algum gasto que você não esperava, uma notificação do locador ou algo desse gênero. E por fim, são muitas cláusulas, tá, gente? Poderia fazer um vídeo muito maior sobre isso. Eu acho que uma cláusula que é básica também, com certeza vai ter no seu contrato, é o prazo. Ou seja, o prazo que vocês negociaram, seja de 12 meses, que é o mais comum, até 30, 36, enfim, é importante que tenha certinho qual o prazo que vocês negociaram, justamente porque muitas vezes esse prazo está atrelado a uma multa, caso você queira sair antes, então é importante você ter ciência do prazo exato. Ver quais são as condições de renovação, porque muitos contratos podem prever renovação automática, o que isso significa, se passar de 12 meses, o contrato vai ser renovado por tempo indeterminado, até que você eventualmente peça para terminar aquele contrato. E o problema da renovação automática vamos supor, se ele for renovado automaticamente por mais 2 anos e você queira sair antes, você vai ter que pagar a multa. Então é melhor, talvez, que você renove por prazos mais curtos, a não ser que você realmente pretenda ficar muito tempo naquele apartamento, mas o ideal é que você preveja um prazo inicial e, eventualmente, renegocie aquelas condições com o seu locador. A Jéssica já comentou, eu acho que o John vai falar também, das garantias que são envolvidas na locação, né? Uma dica, assim, que não é nem jurídica, é de vida mesmo, que eu vou compartilhar com vocês, não depositem nenhum valor, seja a título de garantia ou a título de qualquer outra coisa, de sinal, enfim, sem ter nenhum contrato relacionado àquele valor que você vai depositar. Então, ainda mais se você está negociando de outro estado e você não conhece aquela imobiliária, não conhece aquela pessoa que está negociando o imóvel com você, não deposite nenhum valor antes do contrato ser assinado. Isso porque a gente não sabe exatamente o que pode acontecer, né? A gente não conhece aquela pessoa. Então, a gente pode acabar depositando o valor e, vamos supor, a pessoa some e a gente não vai ter nada para ir atrás dessa quantia que foi paga. Então, também é importante vocês darem uma pesquisada, assim, se é uma imobiliária, pesquisa a imobiliária no Google, vejam se ela pode indicar outras pessoas que já tenham firmado contratos com ela, para você entender se realmente é uma imobiliária, um locador que tem uma reputação boa, que seja confiável. E se for muito importante para a pessoa que você deposite, por exemplo, uma parte do calção, né, que é uma modalidade de garantia, tenta negociar para pelo menos ter uma parte no início, uma parte menor, 1/3, por exemplo, do valor no início, e o restante só quando você assinar o contrato, justamente para a gente não correr esse risco de ficar de pista. E a última dica que eu quero dar para vocês hoje a Jéssica falou da importância de você, quando entrar no imóvel, verificar tudo, torneira, janela, enfim. Qualquer defeito no imóvel não necessariamente pode ser um fato assim impeditivo de você alugar. Então, ou seja, você pode querer continuar a alugar, mesmo que uma torneira esteja quebrada, que uma janela não funcione, enfim, é muito comum. Mas é importante que isso esteja na vistoria. Por que é importante? Porque você pode aceitar o imóvel dessa forma, com uma janela quebrada, e eventualmente o locador poderia falar que foi você que quebrou a janela ou você que quebrou a torneira. Então, para não correr esse risco de ter que arcar com esse prejuízo, qualquer mínimo defeito, assim, seja o chão rachado, uma rachadura na parede, peça para que esteja no laudo de vistoria. Caso você não possa estar no dia da vistoria, peça para pelo menos você validar o laudo. Ou seja, se você visitou o imóvel antes, que é importante, como a Jéssica falou, você tem que anotar e se lembrar de todos os defeitos que você percebeu no imóvel. E caso você veja que esteja alguma coisa faltando, você pede para eles alterarem, para eles adicionarem. Enfim, é isso, galera. Obrigada. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu respondo através da Jéssica. E se vocês quiserem saber mais, a gente pode até pensar em eventualmente gravar um outro vídeo com as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês tenham anotado tudo que a Lorena falou, porque são coisas que vão ajudar muito. Porque, cara, você morar num lugar durante 3 anos, você precisa ter alguns respaldos e algumas coisas que vão garantir que a sua estadia ali vai ser tranquila. E seguir tudo que ela falou com certeza vai ajudar nisso. E aí, outro ponto muito importante que costuma ser exigido por todas as imobiliárias é a questão do seguro para o apartamento, né?
E para falar do seguro do apartamento, eu vou trazer de novo o meu amigo John, que é corretor e vai explicar bem melhor do que eu como é que funciona a questão do seguro, beleza? Seguro incêndio hoje é chamado de seguro residencial. Às vezes a galera me procura falando assim, JP, quero fazer um seguro residencial, mas não sabe o que cobre, não sabe o que significa. Então eu vou dar um exemplo, tá? Seguro incêndio, hoje a cobertura principal é incêndio, raio, explosão, fumaça e queda de aeronave. Sim, é possível uma aeronave cair na sua casa ou no seu apartamento. Você escolhe, ou a imobiliária escolhe, o valor de LMI. O que significa de LMI? Jéssica coloca aqui. Significa limite máximo de indenização. As imobiliárias geralmente estipulam 100 vezes o valor do aluguel. Então, se você está alugando um apartamento de 3.500 o aluguel, geralmente o LMI vai ser de 350 mil. E tem duas modalidades do seguro incêndio. Tem como você colocar só a edificação, que é da porta de casa para dentro, como também tem como você respaldar os conteúdos internos. E aí, digamos que você tenha sido obrigado a colocar uma cobertura de 350 mil só de edificação. Aí você vai dizer, mas JP, eu tenho uma geladeira, eu tenho um fogão, eu tenho um micro-ondas, eu tenho um notebook, eu tenho uma cama giratória de motel, eu tenho um sofá, eu tenho tudo que dá um total de 30 mil. Aí o que eu faço? Faço uma cobertura de LMI de 380, 350 mais 30, destinando 30 mil para o seu conteúdo. Então, se a sua casinha pegar fogo, tiver uma fumaça, danificar tudo, parará, vai ser feita uma perícia, a seguradora vai até o local, vai ver de onde nasceu esse incêndio, como aconteceu, vai fazer uma perícia de todos os itens básicos pertinentes a uma residência que foram depreciados, que foram destruídos, vão fazer uma vistoria e vão bater um martelo, lembrando que para a parte interior da sua casa tem aqueles 30 mil que a gente pré-estipulou no ato de contratação pela sua vontade, entendeu? Então esses 30 mil tem para te indenizar com o seu micro-ondas, que foi pro brejo, para sua geladeira, para o seu fogão, para o seu micro-ondas, para o seu sofá, para sua cama, itens básicos de uma residência. E os outros 350 mil fica para a parte só da edificação, que é botar uma porta, consertar a parte elétrica, botar um piso, pintar tua parede, botar um tijolo e por aí vai. A precificação do seguro é em cima da metragem quadrada. 100 metros quadrados em Moema é a mesma coisa que você vai gastar em Santa Cecília, é a mesma coisa que você vai gastar em Alphaville. Então a localização para o seguro é indiferente. Tudo das seguradoras é através de indenização. Então provavelmente vai ter a vistoria, você vai ter que ter o aval da seguradora, aí você contrata, tem que ser uma empresa que emita nota fiscal, tem um CNPJ para você ter menos dor de cabeça, tá? É o que eu recomendo. Então por isso que um seguro tem que ser sempre um pouquinho a mais para você contar com esses fatores externos. E dentro, por exemplo, do seguro incêndio residencial, existem outras cláusulas acessoriais. Então, se a imobiliária exigir que você coloque uma cláusula de responsabilidade civil, de furtos ou roubos, saiba que você só vai estar beneficiando o proprietário, tá? Eu, como corretor, posso te dar esse bizu que se a imobiliária exigir o que é total de acordo, não tem como fugir, tá? Se eu sou dono de uma casa, alugo para você, eu vou te obrigar a fazer um seguro incêndio, tá bom? Ok, amiguinho? Até porque o maior índice de incêndio hoje numa casa, numa residência, é o famoso Benjamin, aquela tomada que você enfia na parede e bota 35 milhões de tomadas sugando aquela energia. Hoje, a melhor seguradora do mercado, particularmente, eu sou muito fã da Porto Seguro, tá? A Porto Seguro tem uns preços ótimos, imbatíveis. Porto Seguro é meu carro-chefe. Aqui na corretora eu trabalho com 16 seguradoras, mas Porto Seguro, até no pós-venda, ela é impecável e tem uns serviços muito legais. A Jéssica, que é a dona desse canal, o canal Partiu SP, é minha amiga de infância e ela recentemente fez um seguro de incêndio. Além de ser uma exigência da imobiliária, ela fez mais pelos serviços residenciais gratuitos que tem aí de uma forma implícita, embutida dentro do contrato de seguro, tá? Não são todas as seguradoras que têm isso. A Porto Seguro tem um serviço gratuito e residencial que a mão de obra é totalmente gratuita. Caso tenha que comprar alguma peça, aí é por sua conta, porque aí tu quer demais, né? Então, vou dar um exemplo. A Jéssica me procurou porque ela alugou um apartamento maravilhoso, por sinal, que uma das portas não tinha fechadura, era só naquele trinco tipo de banheiro. Só que, irmão, Jéssica veio do Rio de Janeiro e ela tá ligada na situação. Hoje qualquer pisada numa porta arrebenta até o reboco da parede. Então ela me procurou para ver se o seguro disponibilizava um chaveiro para ela, porque ela comprou a fechadura para o cara instalar. Resultado, ela fechou comigo
o seguro e no mesmo dia eu mandei o cara lá na casa dela. Aí o primeiro passo da Jéssica foi, ele fez uma vistoria, viu se era viável, passou um laudo técnico para ela dizendo que tipo de peça que ela tinha que comprar e ela sabiamente já comprou e já me procurou. Aí resultado, eu mandei o cara de novo, assim, foram o quê? 2 dias depois o cara tava na casa dela. E esses serviços se estendem a geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secadora, resistência de chuveiro. Quem aí não tem um chuveiro elétrico em casa que a resistência queimou e tu tá tomando esse banho frio? E é uma infinidade de serviços. Eu sou muito fã, principalmente porque eu moro sozinho e tem aquela exigência da sociedade que homem tem que saber fazer tudo. E cara, eu sou homem e não sei fazer essas porra, entendeu? Então eu acho que vale super a pena. Se vocês tiverem alguma dúvida, a Jéssica vai deixar o meu arroba, vai deixar o meu telefone, que a galera consegue falar comigo. Eu sou super de fácil acesso, só me procurar. Tamo junto. Quem tiver interesse em saber mais sobre seguro, pode falar com o John, meu amigo. Eu vou deixar o link pro WhatsApp dele aqui na descrição. Ele é corretor, ele é de Brasília, mas atende o Brasil inteiro. E ele atende muito bem, então pode confiar que eu tô recomendando, beleza? E aí, depois que você passou por todos os procedimentos, né, escolheu o apartamento que você queria, realmente alugou, pagou o que precisava, beleza, tá na hora de mudar. Se você vai vir de outro estado, eu já comentei isso em outros vídeos, vale entender se vale a pena de fato você trazer suas coisas para cá ou se vale você vender as suas coisas aí e trazer para cá. Porque um frete de outro estado para São Paulo não é muito barato. Por exemplo, do Rio para cá custa R$3.000. Então, se você estiver muito mais longe, vai ser um pouco mais complexo. Como eu fiz, eu vendi algumas coisas que eu tinha, porque eu também não tinha tantas coisas, então eu dei a cama para minha mãe, a máquina para minha mãe também, que eram as únicas coisas que eu tinha, e vendi a TV velha que eu tinha. E comprei as coisas aqui de fato, então eu me planejei para isso também, guardei uma grana para poder fazer isso. Aqui em São Paulo tem vários lugares que vendem coisas usadas e tal. Então, é uma opção para quem não vai trazer nada, né? Vai comprar as coisas aqui e não quer gastar tanto. Me sigam lá no Instagram, que qualquer dia eu vou fazer um post falando de todos os brechós de lugares para você comprar móveis usados, beleza? @canal Partiu SP. Mas se você não quer comprar coisas usadas, aqui no meu canal tem um vídeo falando sobre como economizar comprando pela internet. Eu recomendo que você veja esse vídeo e se planeje para comprar as coisas com o melhor preço possível, que vai ser bem melhor para você. E aí, outra coisa importantíssima, né, nesse processo de mudança é mudar a titularidade das contas que estão relacionadas à casa, tipo conta de gás e conta de luz. Normalmente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que entrar em contato com a companhia e solicitar essa mudança. Normalmente, pode ser simples, né? Depende. Eu acho que o processo da conta de luz aqui de casa foi bem tranquilo, mas o processo de religar o gás foi um pouco mais difícil, porque eles só podiam religar se tivesse alguém em casa. Na época ainda não tinha pandemia, a gente estava trabalhando e demorou um pouco para a gente conseguir que o cara viesse aqui religar de fato. Agora que está todo mundo em casa, eu acredito que seja mais simples, mas se o seu trabalho não permite que você fique em casa, eu acredito que eles atendam sábado também, ou então você vai ter que desenrolar no seu trabalho para poder receber o cara do gás. E a última coisa é a contratação da internet. Aqui em casa a gente escolheu a TIM, mas eu acho horrível, então eu não vou recomendar que vocês usem a TIM. No Rio eu usava a NET, que também era horrível, então eu acho que não tem como eu recomendar uma empresa de internet, porque todas prestam um serviço muito ruim. Então é isso, galera. Eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês a entender um pouco melhor e se planejar para esse momento tão aguardado de alugar o seu próprio apartamento. Se ficou mais alguma dúvida, é só colocar aí nos comentários. E não esquece de me seguir também lá no Instagram, trocar uma ideia, sempre abro a caixa de perguntas, pode mandar DM, tamo aí pra trocar uma ideia mesmo, beleza? Não esquece de curtir e se inscrever no canal e até o próximo vídeo.